E agora a gente vai ter uma pauta sobre as dificuldades do mercado e dificuldades que algumas corporações têm em apostar na experiência e oferecem oportunidades aos que já passaram dos 50. Pamela Domingues descobriu uma dessas empresas e mostra pra gente. A Karine Turcato é coordenadora de RH de uma empresa que tem como prática incluir no seu quadro de colaboradores pessoas com mais de 50 anos para diversos cargos. Karine, quais são os benefícios de contratar pessoas nessa faixa etária? Ô, Pamela, acho que os benefícios eles são muitos, mas acho que os maiores são a gente poder somar aqui dentro da empresa todo o conhecimento e a experiência que esses profissionais adquiriram ao longo da vida deles. E quais cargos que eles atuam? Nós temos profissionais acima de 50 anos nos mais diversos cargos. Eles vão desde diretores, coordenadores, motoristas, jardineiros e cozinheiras. Você acredita que pessoas nessa faixa etária elas são mais comprometidas com o trabalho e trazem mais estabilidade para a empresa? Sim, Pamela, nós acreditamos nisso. Profissionais nessa faixa etária, eles tendem a valorizar muito mais o trabalho, serem mais comprometidos e serem mais dedicados também à sua função. E como que os outros colaboradores da empresa se sentem ao verem colegas mais velhos no time? Pamela, eu acho que todo mundo ganha, tá? Eu acho que eles podem estar usando dessa experiência desses profissionais até com uma troca em relação a como superar alguns desafios no trabalho e na vida pessoal deles. Qual que é a importância dessa inclusão para a empresa? Eu acho que a importância é você não ter uma política restritiva, de que você tenha abertura para as diversas diferenças, né, e de que elas possam conviver de forma harmoniosa aqui dentro da empresa. O Fábio é líder de manutenção e ele foi contratado quando ele tinha 50 anos. Fábio, conta pra gente quais são os seus diferenciais, o que fez com que você fosse contratado. Então, foi pela minha experiência profissional, maturidade e conhecimento da área. E na sua busca por emprego, você sentiu que as empresas elas tendem a contratar pessoas mais jovens? Sim, eu já havia feito várias entrevistas e eu tive um pouco de dificuldade para entrar no mercado. O que você acha importante essa inclusão de pessoas acima de 50 anos no quadro de colaboradores de uma empresa? Porque essa inclusão, ela agrega a experiência profissional, a maturidade emocional e a resiliência, comprometimento, né, com a empresa e também compartilhar nossos conhecimentos com os mais jovens, que é tanto rico para eles quanto para nós. Como profissional, o que você sente que hoje você tem que quando você era mais jovem você não tinha? Eu tenho mais conhecimentos, né, mais experiência, mais paciência para realizar as atividades e conhecimento para contribuir com os mais novos e ensinar e aprender com eles. E como é a sua relação com os funcionários mais jovens da empresa? Há muita troca? Sim, aqui eu não tenho nenhum tipo de como se diz, preconceito com eles, comigo. Na verdade, eles até me procuram para trocar experiências com o conhecimento que eu tenho na área e a gente retribui muito. Eles me ensinam e eu também compartilho o conhecimento que eu tenho com eles. Qual recado você daria para quem está nos assistindo agora, que tem mais de 50 anos e está buscando um emprego? Que não desistam, né? Porque eu sei aí que tem empresas que ainda devem estar procurando aí profissionais mais experientes na área para agregar a empresa aí junto com os mais jovens. Muito obrigada, Fábio. Obrigado eu. E eu vou conversar com Carolina Okubo, que é estrategista de carreira. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer.
O que é estrategista de carreira? Estrategista de carreira é você entender que não adianta você só jogar um monte de currículo no mercado de trabalho. Você precisa ter uma estratégia para isso. Se você quer conquistar um espaço no mercado de trabalho, você precisa ter um plano. Senão você é sempre a pessoa escolhida, fica à mercê, sem destino, né? E na verdade tem que mudar um pouco essa postura. E como que eu posso tratar da minha carreira de uma maneira estratégica, ter uma estratégia melhor? Certo. Olha, muitas pessoas acabam sendo a pessoa escolhida, né, do mercado de trabalho, por quê, né? Seguem um fluxo. Então eu me formo, né, e aí eu escrevo um currículo totalmente genérico, coloco coisas que eu fiz aí na minha carreira, vou para a entrevista de emprego com respostas clichês e espero, fico à mercê do mercado de trabalho e me dá uma oportunidade. A gente precisa mudar isso, entendendo que o processo seletivo é um momento de negociação. Então eu preciso me conhecer muito bem, eu preciso conhecer a minha audiência, saber o que acontece no mercado de trabalho e me posicionar de uma forma mais vendável e mais ativa, menos na mercê a escolhida e mais eu estou escolhendo e estou negociando com o mercado que eu quero. É uma negociação. Negociação. Isso muda tudo, Carol. Muda, porque quando a gente está num processo seletivo, muitas pessoas estão lá esperando, olha, me avalia, faz uma pergunta, eu respondo, próxima pergunta e eu respondo, eu fico muito fragilizada, eu mostro muita fraqueza no meu posicionamento e no meu discurso. E dá nervoso. E dá muito mais nervoso, porque afinal eu estou sendo só avaliada. Isso. Eu fico muito abaixo, né, da outra pessoa e da empresa, do recrutador. Quando eu mudo essa percepção e falo, não, peraí, eu estou negociando aqui com vocês, você está me querendo, eu também quero você, vamos negociar, vamos ver assim o que eu tenho para te oferecer, o que vocês têm para me oferecer. A gente, até como em namoro, né? Quando a gente vai e se impõe mais, quando a gente tem mais segurança, a gente muda a percepção da outra pessoa sobre nós. Muda a relação completamente, porque é uma negociação. Então temos que achar um denominador comum que seja bom para ambos. Para ambos. E quando a gente fala de negociação, aí um erro muito comum, né, que as pessoas cometem, é não saber se vender, né? Ir para o processo seletivo, esperando responder perguntas, não entendendo quem é você. Então aí parte muito do autoconhecimento. É como se eu falasse assim, Regina, se eu tivesse uma caixa aqui e falasse assim, Regina, olha essa caixa fechada aqui, vende essa caixa por aí. Aí você fala, não, Carol, você tá doida, não tem como eu vender uma caixa que eu não sei o que tem dentro. E é exatamente isso que as pessoas fazem no processo seletivo. Elas saem vendendo uma caixa fechada com um monte de certificados, com um monte de frases batidas e não é isso que vai funcionar. A gente tem que abrir essa caixa, mostrar o autoconhecimento mesmo. Como é que eu posso fazer isso na prática, Carol? Sendo mulher e tendo mais de 50 anos. Olha, a gente precisa ter uma prática para se conhecer. A gente demora tanto tempo e dedica tantas horas para conhecer a nossa área de atuação, né? Quantos livros você já não deve ter lido, cursos que você já leu sobre a sua área, e a gente não separa um tempo da nossa vida para a gente se conhecer. E o autoconhecimento, ele é difícil hoje porque a gente vive na era da instantaneidade. Tô com fome, iFood, eu peço comida. Eu quero assistir um filme, ligo na TV e já procuro. Tenho uma dúvida, entro na internet e pesquiso. E a gente acaba não tendo paciência e não tendo esse cuidado de se desenvolver, fazendo uma meditação, pensando um pouquinho mais sobre nós. Quando eu pergunto para muitas mulheres, principalmente, quem é você? As mulheres começam a dizer, eu fiz tal curso, eu sei fazer tal coisa, eu sou mãe. Pergunta não é essa, a pergunta é quem é você? Quem é você? Ah, Carol. E muitas pessoas não sabem dizer quem é você de fato, qual que é o seu principal talento, qual que é o seu diferencial competitivo. Como que você agrega, como que você traz experiências boas dentro da empresa. Se você não sabe responder isso, é como se você estivesse vendendo uma caixa fechada, sem saber o que tem de maravilhoso lá dentro. E pela sua experiência, depois dos 50, as mulheres têm mais facilidade ou mais dificuldade de responder essa pergunta, quem é você? As mulheres têm mais dificuldade depois dos 50, porque esse processo de não autoconhecimento, ele persiste durante toda a sua carreira. E aí você vai ficando mais velha, né? E se sente mais marginalizada, afinal o mercado de trabalho não para de se desenvolver e você tem uma falsa ilusão de que você precisa se adaptar só a esse mercado. Eu preciso me adaptar, o que está acontecendo? Eu preciso fazer... E não é assim? E não é só assim, né? Quando a gente fala de uma venda, a venda ela é conhecer o produto, conhecer a audiência e conhecer o que está acontecendo no mercado. Se eu faço uma venda pessoal olhando só o que está acontecendo no mercado, eu tendo a ser genérica.
Como é que eu vou levar uma coisa boa se eu só estou preocupada com o que está acontecendo no mercado? Então não tem diferencial nenhum. Não tem diferencial nenhum. Tá. Eu brinco muito, Regina, que assim, é como se você vendesse um celular que faz ligação. E nenhum celular faz isso. O celular que faz ligação, que liga na tomada, que tira foto. Ninguém vende assim. Vende sempre uma transformação. O que você agrega é muito mais a essência. E o mercado de trabalho, principalmente depois da pandemia, tem valorizado muito mais isso. Tem muito mais. Conte a sua história. Então, as principais ferramentas de empregabilidade hoje abriram espaço, por exemplo, para você contar de uma pausa na sua carreira. Eu decidi fazer uma pausa na minha carreira para a maternidade, uma pausa na carreira para cuidar de um parente doente. Isso é a tua história, isso é quem é você. E te desenvolveu habilidades importantes para o mercado de trabalho. Mas, Carol, se eu parto do princípio de que uma entrevista de trabalho, uma seleção é uma negociação, eu me coloco de um jeito muito diferente. Esse jeito não pode ser traduzido como um jeito arrogante? Perfeita a sua pergunta, Regina. E é muito engraçado, porque assim, eu vejo muita diferença de homem e de mulher em processo seletivo e me permita essa generalização, né? Te permito, claro. Você me permite, né? O homem, a gente tem que segurar, porque ele fica assim, não, porque eu fiz isso, eu conquistei aquilo, eu sou isso, eu sei que lá. E a mulher assim, eu não quero falar de mim, porque se eu falar de mim vai parecer que eu sou arrogante, vai parecer que eu me acho, vai parecer, eu não quero. As mulheres, elas são mais inseguras, então no processo seletivo a mulher tem um desafio a mais, além de todo o machismo que a gente lida aí no mercado de trabalho também, tem essa dificuldade da mulher não ter se coragem. apropriar do que é dela. É você, porque seria arrogante você contar a sua história e você contar o que você tem de incrível para o mercado de trabalho, você abrir essa caixa e mostrar tudo de maravilhoso que você tem. Não existe profissional sem talento. Sem qualidade. Sempre sem estratégia. Há muitos anos eu tive uma chefe americana no projeto na Rede Bandeirantes e ela marcou uma reunião com a gente, com todo mundo e falou, vocês não sabem fazer currículo. Vocês não se valorizam, você não tem nada. Foi a primeira vez que, sabe, eu tive esse clique. Não tem nada demais de falar que você fez uma matéria que foi muito elogiada ou que, graças à sua colaboração, o programa foi muito bem. Né? Exato. Você não precisa, é claro que não foi só você, mas você colaborou, né? E a mulher tem muita dificuldade para fazer isso, gente. Você sabia que as mulheres, em média, se criticam 8 vezes por dia? Não. 40% delas começam de manhã. Acorda, já se olha no espelho e fala, meu cabelo não tá legal aqui. Não tô bem. Não tô bem. Hoje hoje a minha roupa tá péssima. Eu sou péssima, não sei falar. 8 vezes ao dia. 8 vezes ao dia, isso em média. Faz mal. É como se você fosse vender aquela caixa, dizendo assim, tô vendendo essa caixa cheia de problema. A caixa não fecha direito, o laço tá ruim. Você compraria uma caixa dessa? Não compraria. Então eu vejo muitas mulheres, você pode se apresentar, mulher, olha, apesar de eu não ter experiência, apesar de eu não ser muito boa, eu ajudei. Existem até palavras que as mulheres usam mais. E que não devem? Que não devem. Quais são? Por exemplo... Apesar de, não, né? Apesar de, bem, né? Você vender alguma coisa com apesar de... Existem algumas palavras que, estatisticamente, as mulheres usam mais também, como tentei. Eu tentei no meu projeto ajudar, ou muito assim, eu ajudei. O ajudar é o quê, né? Tentar ninguém compra tentativas, né? Você compra aquilo que realizou, que deu certo. Se você só tentou, não tem força no seu discurso. Ou ajudou não, diga exatamente o que você fez. Colaborou. Colaborar é diferente de ajudar. É diferente, e a gente se coloca muito como coadjuvante. Então, nas áreas, assim, eu ajudei, eu fiz uma parte lá, eu estive à disposição para fazer o que precisava fazer. Não assume o protagonismo. Não assume. A mulher, de maneira geral, ela tem essa dificuldade. A Adelita Ribeiro é analista de sistemas pleno, tem 52 anos e ela conta como se reinseriu no mercado de trabalho depois de anos parada. Vamos ver. Oi, gente, eu sou a Adelita e eu vim aqui para contar para vocês como é que foi essa minha volta para o mercado de trabalho. Há 18 anos atrás, eu era analista de sistemas e larguei tudo aqui em Belo Horizonte e fui morar lá no interior do Pará. E aí lá eu fui empreendedora. Em 2018 nós voltamos e aí, desatualizada, fora do mercado de trabalho, não estava conseguindo nada, né? A 2019 veio a pandemia e eu vi que eu tava ficando mal, aquela coisa de sem trabalhar, só dando de casa, tinha trabalhado a vida toda. E aí eu vi que eu tava ficando muito mal, entrando numa depressão profunda. E o susto veio quando um dia eu fui tomar banho
E na hora que eu passei a mão assim na cabeça, quando eu tirei, eu senti uma coisa estranha. Quando eu olhei minha mão, tinha uma peruca na minha mão, de tanto cabelo que tinha caído. Eu saí daquele banho tão apavorada que eu não terminei. Eu deixei a água cair pro shampoo sair e eu não pus mais a mão no meu cabelo. Eu tinha a sensação que se eu terminasse aquele banho, eu ia terminar careca. Eu vi que eu tava ficando muito mal no fundo do poço. Foi aí que eu vi um vídeo da Carol. E eu senti uma empatia, gostei da energia da Carol. Aí comecei a ver os vídeos dela, comecei a seguir e tal, e decidi contratar uma mentoria dela. E eu me senti péssima, né? Eu me senti assim, horrível naquela mentoria. Terminou a mentoria, eu fui pro meu quarto e fui chorar. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, eu preciso mudar isso, né? Eu sou uma pessoa muito guerreira, então eu falei assim, eu vou correr atrás, eu não vou deixar isso me abalar, não. Comecei a fazer um tanto de curso, comecei a passar por um processo intenso de autoconhecimento, porque eu precisava resgatar as minhas soft skills, o que eu tinha de qualidade, porque tecnicamente eu posso aprender, mas soft skills é uma coisa que é muito minha, e eu sei que eu sou uma profissional, que eu posso dar muito, que eu tenho muitas qualidades. Então eu precisava demonstrar essas qualidades de alguma forma. E a gente foi desenhando, redesenhando essa história e aconteceu. Eu consegui uma recolocação incrivelmente na minha área, porque eu estava achando que eu ia para uma outra área, eu estava tentando recolocação em outra área, exatamente para desatualizar, mas eu consegui na minha área, na área de TI. Estou ralando muito, estudando muito, continuo ralando, porque é isso. Profissional desatualizado tem que correr atrás do prejuízo e tudo. O que eu quero dizer é que apesar de ser um profissional 50 a mais, isso é possível. A Carol acabou de fazer uma observação, apesar de... Mas, antes de mais nada, parabéns, Adelita, parabéns, parabéns. Ela transborda felicidade, Ela tá, né, radiante, imagina, ela não tinha esperança. O que acontece muito quando a gente fala de carreira é que você se sente muito desamparada, né, é diferente de alguns outros, sei lá, tô com um problema no relacionamento, terminei um relacionamento, a gente meio que sabe pra onde ir, o que fazer. Carreira deixa a gente desamparada. Agora, carreira, o que eu faço? Aí começa a surgir um monte de ferramenta, agora a gente tá falando de robô em processo seletivo, como é que o robô vai selecionar um currículo e quanto menos você se atualiza, menos você conhece, mais desamparada, mais perdida você se sente e aí é mais difícil você ter essa autoestima para se vender no processo seletivo, que foi o que aconteceu com a Adelita, né? Ela saiu da mentoria chorando, eu não tô entendendo nada, eu me sinto pior que os outros, essa mania da mulher de se comparar também, né? E se colocar para baixo, né? Se colocar para baixo. E ela falou, apesar de é uma palavra que a gente precisa, quando fala, não, apesar de... Não, corta, né? Isso, falou apesar de, fala, chega disso daí, vou começar a me elogiar. E quais são as palavras que funcionam, que você sente que emitem essa mensagem de autoconfiança, de tranquilidade, de certeza de que eu posso fazer? Legal, tem uma pesquisa que saiu também com as melhores palavras para a gente colocar no nosso currículo, no nosso LinkedIn e na nossa entrevista de emprego. Quais são elas? Melhorei, treinei ou treinamos, né? Desenvolvemos, lucramos, economizamos, criamos, né? Em relação ao processo, por exemplo. E o que elas têm em comum? Elas são verbos, né? Que trazem uma conquista ligada a ela. O que vende é a transformação, é o resultado. É a pessoa olhar para o teu currículo e falar assim, ela trouxe esse resultado para essa empresa, o que será que ela vai trazer para a minha também, né? E você mostra, liderei, lideramos, sempre verbos, eles trazem muita força no discurso também. Então é super importante usar sempre em situações e em resultados alcançados. Carol, e eu acho que isso provoca uma transformação na vida. Sim. Porque você assume o seu protagonismo. Você começa a se olhar diferente. Sabe, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava assim, eu vou ajudar robôs. Porque eu entendia um pouco desses robôs. Falei, vou ensinar sobre robô, vou ensinar o que você tem que escrever. E depois, para mim, foi incrível também ver que eu ajudava as pessoas a se encontrarem. A se transformar. E acreditarem mais nelas. A Adelita tá se achando, viu? Ela Com se razão. acha e merece se achar. Com razão, Adelita. Eu conversei com a Carol Ocubo, que está no Instagram como @carolina.ocubo. Tem um ponto, né? Isso. Carolina.ocubo, Ocubo com K. @carolina.ocubo. E dê os parabéns para a Adelita. Tá maravilhosa. Maravilhosa, né? Muito obrigada. Muito Prazer em obrigada. conhecê-la. Saúde, minha querida. Obrigada.